Um Lugar ao Sol, o podcast da Absolar. Oferecimento: financiamento para energia solar BV. Soluções rápidas e simples para financiar seu projeto. Ecore, energia solar ao alcance de todos. Canal Solar, notícias e treinamentos sobre energia solar. Portal Solar, o primeiro e maior portal de energia solar do Brasil. Win Energias Renováveis, geradores prontos, personalizáveis e sob demanda. Vamos falar sobre grid neutro, sistemas híbridos e baterias. Como essas tecnologias estão chegando para mexer com o dia a dia da energia solar. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos Bárbara Rubim, advogada, vice-presidente da Absolar e especialista em energia elétrica. Oi, Babi, me diz uma coisa, você gosta de inovação? Você é do tipo viciada em tecnologia ou é mais convencional? Oi, Priscila, tudo bem? Para quem está ouvindo a gente também, primeiro dizer que prazer estar aqui nesse Lugar ao Sol. E, eu curto bastante inovação, sempre gosto de acompanhar aí o que vem de novidade, não só no setor elétrico, mas em eletrônicos também em geral. Acho que a gente tem muito para se inspirar quando a gente está falando de inovação e novos modelos, e o setor elétrico é um exemplo constante disso. Então, fico sempre de olho aberto aí para o que está vindo pela frente, para saber se a gente consegue copiar com arte aí alguma coisa para melhorar também a forma como a gente opera com eletricidade. Pois é, inovação é super importante no nosso dia a dia e a gente vive isso o tempo todo. No setor elétrico isso fica muito evidente, né, Babi? Com certeza, sim. Acho que é muito importante a gente dizer para o nosso ouvinte que apesar do setor elétrico, ou melhor, da eletricidade ser uma coisa banal para o nosso dia a dia, a gente aperta o interruptor e uma lâmpada acende, tem muito processo, tem muito trabalho e também tem muita inovação que acontece aí por trás dos bastidores para que essa eletricidade possa chegar até a gente de uma forma tão natural. Então, o setor elétrico é essencial aí para o desenvolvimento estratégico da nossa vida e dos países de maneira geral. Vai crescer cada vez mais em importância, porque imagino que os nossos ouvintes já tenham ouvido falar, mas a gente passa no mundo por uma tendência de eletrificação. Então, cada vez mais a energia elétrica vai desempenhar esse papel principal. E aí a gente pode falar de várias inovações, né? Tanto uma inovação que acho que é a primeira coisa que vem à mente das pessoas, de tecnologia, né? Então, eu trabalhava com uma fonte, por exemplo, hídrica, e aí se desenvolveu a tecnologia fotovoltaica, que também tem sido aprimorada, e como é que isso impacta o nosso dia a dia. Mas a gente também pode falar de outros tipos de inovação que tem cada vez mais ganhando espaço no setor, que seria efetivamente uma inovação de processo, de como é que a gente faz isso, ou mesmo uma inovação dos modelos de negócio. Mas, não deixa de ser, no geral, aí uma característica ampla de inovação que a gente dorme e acorda com ela aí quando o assunto é energia elétrica, e vamos falar um pouquinho mais disso hoje. E o nosso convidado especial de hoje também tem tudo a ver com soluções tecnológicas. A gente recebe então o professor Eric Rego, diretor de energia elétrica da EPE e professor da Escola Politécnica da USP. Oi, Eric. Tem muita gente aqui nos ouvindo que gosta de energia limpa, energia solar e que certamente quer saber como que a inovação pode transformar o dia a dia das pessoas. Inovação e energia solar, essa dupla combina? Oi, Priscila, oi, Bárbara, oi, Babi, tá? Olá a todos que estão nos ouvindo, tá? É um prazer estar participando desse podcast, agradeço o convite. Bom, sim, tem tudo a ver, eu até separei aqui para a gente tentar, perfil de professor, querer fazer aqui o roteirozinho, né? Então vocês me perdoem se eu for muito quadrado, mas eu peguei aqui o que chama os 6Ds da inovação e tentar trazer uma correlação desses 6Ds com a energia fotovoltaica. Então, os 6Ds que a gente pega é o mundo digitalizado, disfarçado, disruptivo, desmaterializado, desmonetizado e democrático. Nossa Senhora. Se a gente for pegar... então, Nossa Senhora. Nossa Senhora. Esqueci a minha colinha. Se não tivesse minha colinha aqui, ia acabar perdendo algum deles, né? Vai lá, então. Para cada um deles, você vê uma correlação forte com a fotovoltaica. Quando a gente fala digitalizado, a gente tem que lembrar de Internet of Things, Grid of Things. E você não consegue pensar nesse mundo todo conectado, quer dizer, sem a fotovoltaica distribuída de fato, né? Cada um na sua casa com a sua própria geração. Então, isso é tudo vinculado. Como que você vai ter a sua geração em casa? Você pode, nessa digitalização, tentar controlar ou emparelhar a sua geração
né? Então, a gente deve caminhar para você conseguir controlar a hora que vai ligar sua máquina de lavar roupa, a hora que vai ligar a máquina de lavar louça, que hora que você vai ligar cada eletrônico que você pode vincular com o seu uso da geração em casa. Então, tudo isso tem que estar vinculado. O disfarçado é porque esse movimento, como ele é bastante pulverizado, de repente, quando você vê, você leva, entre aspas, um susto do tamanho desse movimento. Então, é disfarçado o crescimento dele, né? Vou dizer, a gente, pela EPE, de repente, vê um grande volume de geração no ponto, que a gente tem que fazer linhas de transmissão para poder atender, porque ele vem disfarçado, não é uma organização central, é de fato pulverizado pelas iniciativas individuais das pessoas. É disfarçado também o consumo, porque a distribuidora só vai medir a diferença. O que você gerou e autoconsumiu, que fica dentro da residência, você também não sabe o que está acontecendo. Então também tem esse perfil disfarçado. A geração fotovoltaica também é disruptiva. O avanço tecnológico mostrou isso, né? A queda de preços delas hoje fez com que ela fosse uma fonte que há 10 anos atrás, acho que pouca gente no Brasil apostava no crescimento dela, e ela é uma realidade que se impõe, né? E vai ser uma das grandes fontes que vão liderar o processo de expansão do Brasil. Tem esse perfil de desmaterializar. Tudo você usa via aplicativo, então você pode controlar toda a casa, tendo de geração e equipamentos, tudo via aplicativo. Você não precisa de equipamentos para ficar controlando, você controla via aplicativo. Tem a questão do desmonetizar, que essa é uma preocupação da distribuidora, que existem dois perfis de desmonetização. Eu posso ter uma desmonetização off-grid, que a gente vai tratar mais para frente, e tem a desmonetização, que é sem pagar pelo uso da rede. E tem a democratização, assim, que não é tão democrático, mas é um pouco democrático. Porque, né, assim, é um pouco democrático porque as pessoas físicas já conseguem investir em geração, mas é claro que são as de maior renda, né? Então não é totalmente, mas é um caminho passo a passo. E a inovação que baixou o preço é que permitiu essa democratização, permite essa maior participação e permite, inclusive, né, você abrir mão de alguns subsídios. Acho que tem tudo a ver, então, a inovação com a fotovoltaica, ela provoca, quer dizer, um retroalimento, ela provoca a inovação e é provocada. Nessa questão de ser democrático, é aquela mesma regra, quer dizer, quanto mais gente usa, mais barato fica e com isso chega a mais pessoas, é isso? Então você começa, o democrático é você pensar que antigamente, quem tinha condições de fazer a geração eram só grandes empresas, né? Vai falar de grandes projetos, sejam hidrelétricos ou térmicos, que era o mais tradicional, né? Uma matriz hidrotérmica, você voltar 20 anos atrás, era investimento de bilhões. Então, quer dizer, você precisava ou do Estado ou de agentes com poder econômico muito elevado. O democratizar é que hoje uma pessoa física consegue gerar energia. Claro que não é todas as pessoas físicas, é passo a passo, né? Você vai ampliando ao longo do tempo. Mas hoje, você, com o preço de um carro, você faz um sistema de geração na sua casa. Então, isso é acessível, uma classe média é acessível fazer isso. Então, o que antes era concentrado ou no governo, então antes, né, algumas décadas atrás, ou em grandes empresas, o democratizar é que você já conseguiu chegar na pessoa física. A pessoa física consegue fazer na sua casa. Eu concordo, sem dúvida alguma, que as renováveis e a fotovoltaica, elas têm um papel muito grande a cumprir para auxiliar nessa democratização aí do acesso à energia elétrica de maneira geral, que acho que é um dos grandes desafios que o mundo ainda tem que passar, né? O Brasil menos, assim, a gente tem uma parcela muito grande da população que tem acesso à energia elétrica, mas se a gente olhar para outros países ainda é. Mas eu ia dizer, Eric, que eu acho que é exatamente nisso que você colocou, por exemplo, que está a beleza da gente falar de inovação. Tanto porque, por um lado, por exemplo, a inovação tecnológica que a gente tem visto dos painéis tem permitido aí que haja uma queda no custo dessa tecnologia, né? Então a gente já viu uma queda de mais de 80% nos últimos 10 anos e temos visto aí uma queda da casa de 5% a 7% por ano, nesse período mais recente ainda, que acaba facilitando esse acesso, mas também um pouco do que eu comentei antes, que é a inovação nos modelos de negócio. Então, hoje a gente tem modelos de negócio que permitem que consumidores que não são de classe média alta consigam fazer acesso do uso das renováveis, que seria, por exemplo, essa questão que popularmente o pessoal convencionou chamadas fazendas solares, que é você tem uma empresa que faz o investimento, constrói a fazenda, e aí você tem um consumidor que muitas vezes é um pequeno mercado que vai usar aquela economia, por exemplo, para trocar a lâmpada para ele poder economizar duplamente. Esse tipo de modelo de negócio traz aí acesso a pessoas que, sem dúvida alguma, há 3 anos, por exemplo, jamais pensaram que conseguiriam, num período tão curto de tempo,
conseguir utilizar da energia renovável nas suas casas. Por isso que eu acho que, apesar de a gente ter esse viés, e o setor elétrico é um setor muito marcado por engenheiros, né? Eu não sou. Então, acho que o engenheiro tem essa tendência de pensar muito na inovação tecnológica. Mas quando a gente consegue integrar essas inovações como um todo, e acho que a EPE, por exemplo, tem um papel muito grande de ajudar, né, e de promover, de puxar essa inovação também sob uma perspectiva de processo, sob uma perspectiva de integrar todas essas caixinhas que a gente está falando, é que aí a gente consegue, de fato, vencer barreiras e conquistar esses 6 Ds que o Eric muito bem falou, que se eu tivesse que falar de cabeça, eu só lembraria de uns 3 e olhe lá. Eu queria entrar agora em uma questão mais específica. Eu listei aqui no começo algumas tecnologias que são novas no Brasil e que têm grande potencial. Vamos falar um pouco de cada uma delas e eu sugiro a gente começar pelos sistemas híbridos. Eu não sei o que significa isso e talvez também tenha muita gente aqui nos ouvindo que esteja exatamente como eu. Você pode nos explicar o que é essa tecnologia e como que ela mexe com o nosso dia a dia? Oi, então vamos lá. A gente pode ter sistemas híbridos de gerações centralizadas e descentralizadas, tem perfis um pouco diferentes, tá? E acaba atendendo necessidades um pouco diferentes. Então, por exemplo, a gente pode ter, isso é uma discussão que está bastante atuante entre a EPE, a ANEEL e demais instituições setoriais, que é você conseguir fazer aqueles grandes parques que você tem eólicos, fazer eólicos e fotovoltaicos juntos, por exemplo. Mas o híbrido não são só os dois. O híbrido você pode ser qualquer combinação de fonte. Mas por que eu estou falando de eólico e fotovoltaico junto? Porque tende a ser os que são os mais promissores, porque são as tecnologias mais baratas. E também porque elas se complementam. Por que se complementam? E qual a vantagem de complementar? Se complementa no perfil de geração horária, quando você pega no Nordeste, principalmente. Então, você pega no Nordeste, que você tem uma geração solar, claro que é durante o dia, né, naturalmente. E aí, quando o dia ele está escurecendo, em geral, é quando a energia eólica é de maior força de geração. A energia eólica começa a gerar mais forte lá pelas 5 da tarde, 6, a depender do estado, alcança seu pico de geração, sei lá, 8 da noite. E então, qual que é a vantagem? E você fazer esses dois sistemas juntos, você economiza num sistema de transmissão, a rede que você vai conectar. Então, ao invés de você, se fossem 2 parques, mesmo que fosse um do lado do outro, né, e não tivesse esse conceito híbrido, eventualmente você ia ter que construir, até pela própria regulamentação do setor, né, uma rede para atender o pico de um e a rede para atender o pico do outro. Só como os picos de geração são não coincidentes, quando você trata isso de uma forma conjunta, você permite um uso mais eficiente das suas linhas de transmissão que conectam esses parques. Eu tenho esse perfil de geração concentrada, que esse perfil híbrido, ele acaba dando um benefício, que esse benefício vai ser para o gerador, mas dá um rebate em preço, né? Quando ele for vender energia, parte naturalmente ele vai tentar capturar, mas parte naturalmente ele vai virar excedente do consumidor também, né? Então todo mundo vai acabar tendo, se ganha, ele vai ser mais competitivo e vai conseguir colocar no mercado. Por exemplo, em Roraima, quando fez leilão, ano passado, de sistemas híbridos de biomassa com fotovoltaica. Porque aí uma condição muito local, então você consegue o quê? Dado um requisito do sistema, você entra com a fotovoltaica e a biomassa entra complementando para você conseguir, né, biomassa local, para você conseguir complementar os requisitos dos sistemas. Então você tem essa outra combinação. A gente pode ter combinações concentradas, mas descentralizadas também, de fotovoltaico até microgeração eólica com baterias, né, seja residências ou comércios, que aí também é uma forma como que você vai tentar modular esse uso, e combinar com bateria depende muito do sinal econômico que você recebe. Hoje em dia o sinal econômico não favorece muito o uso de bateria, mas o que são os híbridos? São as combinações que você vai buscar o quê? De alguma forma aproveitar melhor algum recurso disponível, como as linhas, né? Aproveitar melhor a combinação, que são perfis de geração horários diferentes, né, para você ter um melhor uso dos seus recursos, né? E tendo um melhor uso dos seus recursos, você vai conseguir oferecer condições mais competitivas para o consumidor, ou se você é o próprio autoconsumidor, você vai ter condições melhores de uso para você. No Brasil eu nunca vi, mas eu já visitei algumas residências na Alemanha, que é um híbrido de geração a gás natural com fotovoltaica na casa dele, por causa do inverno. Então ele tem a fotovoltaica, cai o fotovoltaica, ele aciona a geração a gás natural, tudo automatizado, tudo digitalizado. Então é do celular dele,
né, ele está acompanhando, opa, agora está sol, está fotovoltaica. Cai o sol, automaticamente entra a geração a gás, que é distribuído. Então, é outro sistema híbrido que ele, como residencial, consegue também controlar a geração dele. Então, híbridos são essas combinações que você tenta aproveitar o melhor do perfil de cada fonte. Então, tem fontes que dependem da natureza, você complementa com fontes que você consegue gerenciar do ponto de vista tecnológico e econômico. Com certeza, e acho que esse exemplo que você deu, Eric, foi muito interessante do consumidor com gás natural e com a solar, porque aqui no Brasil a gente começa a ver, né, assim, acho que essa discussão ganha muito espaço no Brasil e acho que é um lugar em que, se a gente falar aí de inovação do ponto de vista regulatório, por exemplo, a gente ainda precisa vir essas alterações, né, para esse tipo de coisa, porque a gente tem muito esse perfil de complementariedade de fontes no Brasil. Então, a gente tem uma diversidade energética muito grande, seja a hídrica, né, que é da água, digamos assim. Que é a maioria, seja a eólica, exatamente, que é a maioria hoje na nossa matriz, seja eólica dos ventos, seja solar fotovoltaica, que é do sol, seja, por exemplo, a biomassa, que também é um recurso aí, a bioenergia, né, seja biomassa, seja biogás, de alta disponibilidade no nosso país, que permite muito que a gente tenha o quê? Exatamente essas usinas híbridas. Que se a gente fosse simplificar, digamos assim, né, até demais, talvez, consistem em você ter uma usina, ou muitas vezes duas usinas, tem várias categorias aí de usinas híbridas, mas acho que a gente não precisa entrar tanto no detalhe aqui, mas você ter uma usina que tem como fonte de energia primária mais do que somente uma fonte, né? Então, como, por exemplo, o Eric me colocou, você tem uma usina que entrega energia para a rede a partir do vento e do sol. Então, ela não usa só uma fonte, ela combina isso. E é por isso que ela é híbrida, e aí ela pode combinar com bateria, pode combinar de diversas formas nesse sentido. Acho que no Brasil a gente tem um desafio ainda para isso, que é exatamente a questão de uma regulação que abrace melhor, que contemple, seja numa questão de regular como é que essas usinas têm que contratar o uso da rede, ou, por exemplo, se a gente está falando de empreendimentos de maior porte, como é que você vai remunerar adequadamente, né, que é um pouco desse sinal de preço que o Eric comentou aí para as baterias, por exemplo, como é que a gente remunera esses empreendimentos para que a gente consiga efetivamente ter, possivelmente, essa modalidade, digamos assim, que vem como uma tendência forte do mundo deslanchando também no Brasil. Para a gente trazer ainda mais informação para esse nosso podcast, nós entrevistamos o CEO do Grupo AES Brasil, o Ítalo Freitas. O Ítalo é embaixador de energia da Rede Brasil para o Pacto Global da ONU e foi, inclusive, premiado na área de inovação. Como CEO, o Ítalo tem muitos exemplos sobre projetos inovadores já implantados. Nós entrevistamos o Ítalo e pedimos para ele nos contar um pouco da experiência dele com os sistemas híbridos. Vamos ouvir. Um outro projeto interessante é um projeto solar bateria que foi implantado no Havaí, e esse projeto ele está em funcionamento, foi um dos primeiros projetos em um arquipélago do Havaí chamado Kauai, e esse arquipélago ele praticamente tem 100% de atendimento, não chega a 100%, mas a bateria ela tem um papel fundamental. E eles têm ali uma planta térmica, em caso de falha, essa planta térmica entra. Ele é um projeto em sistemas isolados, é a segunda ou a terceira maior ilha do arquipélago do Havaí. É uma ilha pequena, tem o seu sistema e, obviamente, que a geração a diesel é o que impera, e agora reduziu muito o consumo de diesel, porque é caro levar diesel até a ilha. Então, tem uma situação muito similar em Fernando de Noronha, né? Esse projeto é um projeto que ganhou vários prêmios, inclusive. É um projeto que a gente pode aplicar no Brasil em sistemas isolados, sem dúvida nenhuma. Na Amazônia, Pantanal e até mesmo em grid tie. Como pode ser utilizado em grid tie? Você tem sistemas que são pontos que estão estressados, né, que estão sobrecarregados. Você pode colocar um sistema como o do Havaí, bateria solar, naqueles pontos, e você alivia o estresse, né, a sobrecarga daquela região, sem ter que conectar linhas de transmissão, ou enfim. A gente trabalhou lá e viu que, como eu falei, a aplicação é para sistemas isolados. A gente está tentando ver alguns contratos com essas características, mas infelizmente até agora a gente não teve um contrato e um projeto que traga um projeto muito parecido com esse. Existem opções, existem algumas situações
situações que poderiam ser aplicadas, mas eu acho que é o momento do governo fomentar esse tipo de tecnologia para que a gente traga, como eu expliquei antes, para sistemas isolados, inclusive para sistemas também interligados. Babi, você já tinha adiantado um pouco sobre esse assunto de regulamentação. Você quer complementar alguma coisa? Exatamente, Pri. Acho que a fala do Ítalo, né, a gente ouvir, ele traz exatamente essa importância da gente ter arcabouço, digamos assim, no lugar adequado para que o setor possa se desenvolver. Os Estados Unidos, eles são um exemplo muito interessante, e aí esse exemplo aí do Avaí que o Ítalo traz para a gente, ele não foge à regra, de que quando a política pública está no lugar certo, ou seja, está bem posicionada, é bem desenhada e bem desenvolvida, o setor privado vai entregar os resultados esperados também, vai responder aí com a vinda de investimento, com questões nesse sentido. E aí é importante dizer que muito desse desenvolvimento, por exemplo, que a gente está vendo no Avaí, ele veio puxado por um compromisso que o governador de lá teve, né, que é uma meta que ele estabeleceu, que está muito ligado aí com essa questão toda do Acordo de Paris, do qual o Brasil também é um signatário, de chegar ao ano de 2020 com 30% da capacidade instalada do Avaí vindo de renováveis. E é muito legal a gente ver que essa meta, né, em 2011, o Avaí tinha 12% da capacidade instalada de renováveis, e agora aí eles fecharam 2019 com 28,9%, se eu não me engano, agora 2020, apesar da gente ainda estar vivendo o ano, né, e um ano conturbado. Que ano, meu povo? Que ano? Eles já bateram aí 30%, né, de perspectiva de geração com renováveis. Então, isso mostra de fato que, assim, a regulação, a política pública adequada é essencial, né? Eu acho que é quase uma relação aí de simbiose quando a gente fala com novos desenvolvimentos. E o setor elétrico é um setor extremamente regulado, né? Então, é ainda mais importante que a gente tenha essa política pública no lugar certo. Eu vou pedir 30 segundos da sua atenção para chamar um break. A gente já volta. Ecore, líder em soluções MLPE no Brasil, apresenta o novo microinversor AP System QS1A 1500 watts. Mais rentabilidade e menor risco para a sua empresa. Cadastre-se e ganhe um desconto especial para descobrir que energia solar não é tudo igual. Financiamento para energia solar PV. Aproveite para financiar até 100% do projeto, incluindo o equipamento, a instalação e tem até 90 dias para pagar a primeira parcela. Saiba mais em bv.com.br/solar. Um Lugar ao Sol, o podcast da Absolar. Olha, a gente tem mais um trechinho aqui da entrevista do Ítalo Freitas, que é o CEO do Grupo AES Brasil. Ele mencionou a importância de fomentar os projetos aqui no Brasil. O tema regulação é um tema complexo, precisa, claro, que não é só puxar para um lado. O regulador, ele quando vai fazer uma nova regulamentação, ele tem que analisar vários aspectos do planejamento energético. Isso é uma tarefa bem complexa. De novo, é aquilo que eu falei, se o foco do governo é que o sistema elétrico brasileiro continue um sistema com baixa pegada em carbono, a busca por soluções técnicas para isso passa por esse tipo de projeto. O fomento começa, óbvio, pela regulamentação. A gente tenta, de alguma maneira, mostrar isso para o governo, e o governo sempre esteve muito interessado em baterias e energy storage, é uma tecnologia muito fascinante e que traz muita solução, como eu falei, em várias aplicações, mas eu acho que o que vai ajudar muito a inserção desse tipo de tecnologia é o preço horário, porque a bateria ela é muito rápida tanto para carregar quanto para descarregar. Em um país em que o preço é preço semanal, fica muito mais complicado. Então eu acho que essa visão a gente precisa trazer para que o regulador entenda, veja as aplicações lá fora, tenha todos os subsídios e regulamente, vendo a característica total do sistema elétrico brasileiro, com a função, com o objetivo de ser um sistema com baixa pegada em carbono. Bom, querem comentar? Quem começa? Babi?
Acho que esse trecho que a gente acabou de ouvir do Ítalo, gente, então acho que ele vai super de acordo aí com o que eu tinha falado um pouquinho antes, né? Assim, acaba reforçando essa ideia. Muito do que está puxando efetivamente essas inovações que a gente tem visto com bateria, muitas vezes com hidrogênio, que a gente vê se desenvolvendo de uma forma mais acelerada em outros países e um pouco menos no Brasil, até pelas características atuais da nossa matriz elétrica, são exatamente decorrentes dessa busca pelos países de fazer uma descarbonização da sua matriz. E acho que isso é um ponto interessante, porque quando a gente fala e eu lembro, assim, né, eu tenho uma história com o setor elétrico, e foi até onde eu conheci o Eric, foi quando eu trabalhava no Greenpeace ainda. Não sei se o Eric se lembra. E basicamente, assim, eu gosto de puxar essa interface ambiental porque houve um período em que meio ambiente era só meio ambiente, era uma caixinha. E hoje, né, quando a gente fala de política ambiental, a gente está falando de interface disso com questões como financiamento, porque existem oportunidades de financiamento para projetos verdes. A gente está falando dessa interface aí como uma fonte, né, um meio que tem puxado o desenvolvimento de novas tecnologias, que são tecnologias verdes aí também, né, então, que são neutras em CO2, como baterias, mais ou menos, né? A gente sabe que as baterias têm a situação delas aí, mas elas têm uma função importante para ajudar nessa transição energética, hidrogênio, energia solar e outras renováveis. E também questões econômicas, né? Assim, muitas das trocas que a gente vai ver e das relações comerciais que a gente vai ver entre os países vai ser puxada também pela forma como os países têm respondido na descarbonização, que é um dos Ds que o Eric colocou aí, das suas economias. Então, a gente ficar atento a isso no Brasil pode ser um fator importante para a gente, quando a gente pensar em desenvolvimento da nossa matriz, e importante também, por exemplo, para a gente tratar quando a gente fala de plano de recuperação econômica. Então, acho que, de fato, está super alinhado aí com as macro tendências e discussões que a gente tem visto acontecer, não só no Brasil, mas no mundo. Então, eu quero fazer aqui o meu checklist das tecnologias que eu citei no começo do podcast. A gente falou de tecnologia híbrida, de bateria, claro, já que as duas estão ligadas. E eu queria, então, entrar na terceira que a gente citou, o chamado grid neutro. Essa expressão nos leva a muitos conceitos, né, Eric? O que é o grid neutro, né? Você pode ter mais de uma definição de o que você está querendo neutralizar. Você pode ter um grid neutro em consumo, que significa que você produz igual ao que você consome. Isso pode ser num pensamento só da sua residência. Mas você pode ampliar esse pensamento que você pode produzir o que você consome não só na sua residência, como você consome fora dela. Por exemplo, se você conseguisse abastecer seu carro elétrico. Então, você fica um grid neutro até além da sua fronteira. Você pode pensar como grid neutro também do ponto de vista de emissão. Então, você, na verdade, deixar de emitir, você tentar uma neutralidade de emissões. Então, não é uma equivalência energética, pode ser uma equivalência de emissões. Ou você pode pensar no grid neutro financeiro, ou seja, o quanto que você gasta com energia e o quanto que você recebe com energia se você tivesse a disponibilidade na rede. Então, o grid neutro, ele pode ser até um intermediário, eventualmente, do off-grid até, ou net zero, como se fala, né? E você, eventualmente, se você está tão neutro, ou a depender da evolução tecnológica, você resolve ficar off-grid. O que é off-grid? Você pegar e se desconectar da rede. Quando você tiver combinações de tecnologia que te permitem isso, tá? Então, o grid neutro, assim, eu vejo mais de uma leitura, que a neutralidade pode ser energética e até aonde você quer na fronteira energética, ela pode ser de emissões ou ela pode ser financeira. Então, qual a neutralidade você está buscando? Mas é nessa linha que eu vejo como a abertura dos possíveis grids neutros. Muito legal saber dessas tecnologias novas que já estão chegando aqui no Brasil. Eu queria mostrar mais um trecho da entrevista que fizemos com o Ítalo Freitas, onde ele fala de uma parceria com o Google e que deve mexer bastante com o mercado. Vamos ouvir. Essa parceria com o Google, ela foi feita lá nos Estados Unidos, AES e Google, e tem várias soluções, tanto na parte de utilização, por exemplo, dos Google Homes, onde você busca a eficiência energética das casas. O Google colocou a missão de ter o famoso 24/7 renovável. E a AES está ajudando o Google
a buscar esse santo grau do setor elétrico, o 24/7 renovável. Então, é uma parceria de mão dupla, tanto a AES, por exemplo, faz toda a parte de gestão de energia para o Google, né? Qual é a melhor compra, onde é que ela pode conseguir o 24/7 renovável, através dos perfis de consumo dos data centers, enfim, de todas as aplicações do Google. É muito interessante ter essa parceria. É impressionante como que o Google está envolvido em qualquer coisa de tecnologia, né, Babi? Você já tinha ouvido falar sobre isso? Acho que essa iniciativa do Google e até esse ponto que o Ítalo comentou aí do 24/7, né, gente, que é o quê? É você conseguir operar um sistema que somente a partir de fontes renováveis, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, seja um sistema, seja uma indústria, enfim, a escala que você quiser dar isso, mas somente com fontes renováveis. De novo, quando a gente olha para a realidade da matriz brasileira, a gente pode pensar assim, mas não é tão difícil, vai, assim, se o reservatório estiver cheio, se estiver tudo tranquilo, a gente consegue passar aí a semana com renováveis. Mas quando a gente olha para outros países, sobretudo, isso se torna um desafio muito maior, e ainda mais quando a gente tem fontes renováveis que têm comportamentos que não são aí o que a gente chama de fontes despacháveis, né? Que são aquelas fontes que você liga e desliga quando precisa. Que é um pouco aí desse desafio de controlar que o Eric comentou, né? De conseguir controlar a eólica, controlar a solar e decidir quando que uma coisa entra ou outra coisa sai. Então, acho que o desafio do 24/7, ele está muito alinhado com muitas dessas neutralidades também que o Eric conseguiu listar aí pra gente, né? A neutralidade de carbono, por exemplo. Então, hoje, como é que, em geral, quando a gente está buscando essa operação 24/7, a gente está falando muito de buscar uma neutralidade de carbono na matriz elétrica. A neutralidade aí até mesmo de consumo. Então, maximizar essa questão do uso das redes com o momento em que o consumidor ou aquela indústria ou aquela empresa está consumindo. A neutralidade muitas vezes econômica, né? Garantir que esse investimento que você vai fazer para viabilizar aquilo, de fato consiga se pagar num horizonte de tempo que vai ser julgado como razoável por quem está investindo naquilo. E aí, pensando nessas neutralidades, a gente tem a vinda aí de algumas tecnologias para o Brasil, que aí são o que também o pessoal tem dentro, acho que é uma inovação, tá, Eric, assim, da geração distribuída. A geração distribuída é muito boa para fazer essas inovações, né? Que é aí os sistemas que o pessoal fala de inversor que permite o não ter injeção na rede. Então, seria você conseguir, vou falar de novo, né, gente, não sou engenheira, mas dizem que eu finjo bem, me faço bem aí por engenheira quando precisa, mas seria você conseguir ter um sistema que ele vai ser on-grid, ou seja, ele vai ser conectado na rede, ele vai injetar, mas instalar também de forma paralela um outro sistema fotovoltaico, por exemplo, que esse não vai ter injeção. E aí o objetivo dessa situação, né, ou dessa inovação, digamos assim, seria você conseguir permitir que um grande consumidor, uma indústria, por exemplo, possa instalar um sistema do tamanho que ele precisa, sem precisar necessariamente aumentar a capacidade, a demanda contratada que ele tem, ou seja, a remuneração que ele faz para a rede. Por quê? Porque uma parte desse sistema não vai injetar na rede. Então, a rede, de certa forma, não vai enxergar o funcionamento, que seria, acredito, né, assim, muito guardadas as devidas proporções, obviamente, que a gente tem hoje com os geradores a diesel, por exemplo, dessas indústrias que ligam esse gerador para operar, para não consumir energia da rede na hora ponta, que é a hora em que a energia está mais cara. Então, várias tecnologias aí ao redor que permitem, né, em uma escala ou outra, a gente acabar encontrando essa neutralidade quando a gente fala aí de uso de rede, de custo, de emissão de CO2. Bom, a gente não pode terminar esse podcast sem falar de tendência de mercado, né? E nada melhor do que o nosso entrevistado, o Ítalo Freitas, para contar para a gente o que vem por aí. Eu acho que o futuro do mercado solar fotovoltaico no Brasil é promissor. O grande ponto é cada vez a tecnologia vai ficando mais barata e essa tecnologia, ela, como eu falei, a gente tem lá a robotização na construção, a robotização na operação e essa tecnologia, ela tem um grande desafio que é o aumento de eficiência das placas. Essa será, eu acho que, a grande corrida para os próximos anos. E isso, claro que sempre é melhor para o mercado. Quanto mais o preço das plantas solares cai, mais competitivo fica a tecnologia. Eu vejo aí, né, tecnologias
que já estão aí no mercado, aquela bifacial, por exemplo, as eficiências crescendo cada ano. Isso faz com que o mercado solar seja extremamente promissor e atraente. Eu acho que o grande desafio para o setor elétrico, ainda mais o renovável, é a questão do 24/7 renovável. Esse aí, para mim, é o santo grau do consumo de energia. Então, como é que eu posso entregar o 24/7 renovável? Através de tecnologia solar, de tecnologia eólica, complementando com hidrelétrica. Eu acho que o Brasil é um dos únicos países que conseguem fazer isso. E eu acho que o grande desafio, ainda mais quando entrar o preço horário, vai ser curva, você ofertar ao cliente a curva de consumo. E você mitigar também, que eu respondi lá atrás, aquelas características regionais. Então você tem mais sol lá no Nordeste, mas o consumo está no Sudeste. O americano chama shape risk, também o basis risk, que é a diferença de submercado, e tem outros riscos, por exemplo, que aqui no Brasil vai ser um pouco difícil, que é o covariant risk, que é aquele risco que é um momento que todas as renováveis geram ao mesmo tempo e inunda de energia o sistema, né? Então isso é um risco também. E na hora que o cliente está vendo isso aí, quer um contrato renovável solar, ele quer, na maioria das vezes, 24/7 renovável. Então esse é o grande desafio para o mercado solar. O que vocês acharam disso tudo? Eric, por favor. Bom, o que eu só gostaria de complementar, acho que que junta também um pouco disso tudo, é quando a gente na EPE faz a projeção de quais devem ser as fontes que vão liderar a expansão no Brasil nessa década, a gente tem a eólica e fotovoltaica como os líderes da expansão, tá? Claro que todas as fontes vão ter sua contribuição, mas é notório, né, quanto que essas duas fontes de fato vão contribuir, tá? Em termos do recurso de energia, elas são as duas fontes principais. Então, a solar, seja projetos concentrados ou distribuídos, né, e a eólica, basicamente, projetos concentrados, são as duas fontes que vão guiar o crescimento da expansão no país. Então, por tudo isso que a gente já falou hoje, a consequência que a gente enxerga é essa. Babi. Só quero dizer que excelente consequência, né? Preciso te dizer, Eric, que eu tô ansiosa pra gente chegar logo nesse futuro aí que a gente vai ter eólica e solar, de fato, dominando a expansão da matriz elétrica brasileira, porque acho que é uma tendência aí, e sei que algumas pessoas discordam, mas acho que é uma tendência que de fato vem vindo rapidamente, seja pela queda de preço, seja aí de fato pelo desenvolvimento dessas tecnologias, mas acho que ela vai trazer novos desafios também que vão possibilitar aí posteriormente a gente ter outras discussões e outras inovações, né? É importante a gente ver que acho que a Bloomberg, por exemplo, a Bloomberg New Energy Finance sempre fez projeções aí muito positivas com relação à participação das renováveis, né, das novas renováveis e da solar na matriz elétrica brasileira. E é importante, é muito significativo a gente começar a ver algumas dessas projeções aí sendo, digamos assim, refletidas também nos próprios planejamentos oficiais do governo para o setor. E aí, sem dúvida alguma, né, o assunto que a gente falou aqui nesse podcast, que é de inovação, acaba sendo aí o fio condutor que vai tecendo essa possibilidade de expansão das renováveis no nosso país e no mundo. A energia solar pode ser nova no Brasil, mas já alcançou bastante espaço, mesmo em um ambiente onde tem muito o que crescer. Ela gera emprego, economia e sustentabilidade. Tudo de bom para todo mundo. E esse foi o nosso bate-papo de hoje. Obrigada, então, Bárbara Rubim, pela participação. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer aí ter a oportunidade de conversar um pouquinho mais sobre esse setor que a gente ama tanto, que é tão viciante aí, que é o setor elétrico, e falar ainda mais de coisa boa, que é coisa que vem pela frente. Obrigada, Priscila. Obrigada também, professor Eric. Espero que a gente se veja em breve discutindo mais inovações por aí. Obrigada, professor Eric Rego. Bom, eu que agradeço o convite. Prazer participar, prazer falar com a Priscila, prazer voltar a conversar com a Bárbara, faz sempre que a gente não conversava, então é sempre um prazer conversar com você, né, e um abraço a todos aí os ouvintes, né, a gente fica à disposição sempre que precisar, tá ok? Muito obrigado. E eu quero agradecer a participação do Ítalo Freitas, que nos concedeu a entrevista que vocês ouviram aqui hoje, e também quero fazer um agradecimento especial às nossas parceiras, que estão nos ajudando com esse produto de comunicação tão legal que é o podcast Um Lugar ao Sol.
Um Lugar ao Sol, o podcast da Absolar agradece o financiamento para a energia solar BV e Ecore pelo apoio. O próximo podcast já está no forno. É só acompanhar as redes sociais da AB Solar que a gente conta tudo para você. O podcast Um Lugar ao Sol tem a minha apresentação, Priscila Brandão, direção e roteiro de Kika Tomás, produção de Camila Gomes e gravação e edição da Compasso Colab. Eu te vejo no próximo podcast. Beijo, até lá! Um Lugar ao Sol, o podcast da Absolar.